Vou tentar explicar para você por que você não deve vir para os Estados Unidos ilegalmente, especialmente nesse momento. Seja vir como, por exemplo, pela fronteira com o México e se entregar, ou vir com um visto inadequado, como por exemplo o visto de turismo, e ficar aqui depois que ele expirar. Vou tentar explicar para você porque, na minha opinião, você não deve fazer isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, gostaria muito que você considerasse. Ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário aí. Sua opinião é muito importante, faz com que o canal cresça, apareça e motiva a gente a produzir mais conteúdos, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Então, nessa tarde quente, aqui direto do estado do Iowa, no meio oeste americano, eu tô aqui na frente de casa, domingão, e resolvi sair aqui e gravar esse vídeo para vocês, que é uma coisa muito importante, pessoal. Eu tenho visto muita gente no YouTube ultimamente falando muito que veio pelo México, mas eu gostaria de dividir um pouquinho esse meu pensamento com vocês e de repente fazer você que, se você pretende vir para os Estados Unidos, eu não acho que tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, mas gostaria apenas de dividir isso, talvez isso faça você repensar a sua estratégia, tá bom? Então, assim, a primeira coisa é, todo mundo sabe, eu sei, você sabe, que durante a administração do presidente Joe Biden, nós estamos no ano de 2024 e esperamos que essa administração se encerre esse ano, milhares de pessoas invadiram o país. Desde 2019, os números aproximados são de 2 milhões de pessoas por ano têm invadido a fronteira com o México, sem contar as pessoas, essas são as pessoas que são listadas, né, são processadas pelo pessoal ali da guarda fronteiriça, sem contar os 1.800.000 que passam desapercebidos, que não são fichados. Essa é uma estimativa do governo. Então, ou seja, nós temos quase 4 milhões de pessoas entrando no país ilegalmente todos os anos, pelos últimos 4 anos. Esses imigrantes ilegais que chegam até aqui, eles vêm em busca de uma vida melhor, obviamente. Eles vêm em busca de trabalho, vêm em busca de qualidade de vida, e assim como todos os outros, né? Como todos nós que viemos para os Estados Unidos. O problema maior é que eles vêm, justamente pela condição que eles estão, ilegais, não falam o idioma, não têm autorização para trabalhar, então eles vêm para ocupar vagas que naturalmente já são ocupadas por imigrantes que estão aqui há mais tempo. Imigrantes ilegais que chegaram antes. E o que está acontecendo? Existem muitos trabalhadores para pouca vaga de trabalho, basicamente é o que está acontecendo. Então, imagina, são cerca de 8 milhões de pessoas, e mesmo que o mercado esteja ou estivesse aquecido por todos esses anos, a geração dessas vagas, porque nós estamos falando de áreas de trabalho como, por exemplo, jardinagem, limpeza, estamos falando da construção civil, que absorve muita gente, restaurantes, enfim. O setor de serviço é o setor que tende a receber essa mão de obra, visto que é muito mais fácil, através deles, conseguir trabalhar na informalidade. Receber dinheiro, né? Não passar pela folha de pagamento. Então, receber direto dinheiro, dinheiro não contabilizado. Mas, enfim, e o que acontece? Eles vêm para atuar exatamente nessas áreas, e essas áreas já estão praticamente ocupadas, como eu falei anteriormente, pelos imigrantes que já estão aqui. E com o excesso de mão de obra disponível, vão acontecer basicamente duas coisas, pessoal. Uma delas é, obviamente, a queda do valor da mão de obra. Ou seja, quando você tem muito trabalhador disponível, alguém vai se sujeitar a fazer o mesmo trabalho mais barato. E são trabalhos sem qualificação, que não exigem muito dos profissionais de qualquer maneira. Então o valor da hora paga vai cair, se já não caiu. Outra coisa que vai acontecer também, inevitavelmente, com o excesso de pessoas no mercado de trabalho, é o desemprego. Se as vagas que abrem, as oportunidades que se abrem não são a mesma quantidade das pessoas que estão dispostas a trabalhar, tem gente que vai ficar desempregada. Então o mercado não vai conseguir absorver todas essas pessoas. E para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tanto isso é verdade,
que a maioria esmagadora dessas pessoas, que como vocês bem sabem, elas entram ali pela fronteira do México, vão bater em estados como Arizona ou Texas, principalmente o estado do Texas, pega e manda essas pessoas para cidades santuários, como por exemplo Nova York, Chicago, Denver, no Colorado, Minnesota aqui em cima, né, Minneapolis aqui próximo de onde eu vivo. E essas pessoas, elas estão alojadas em hotéis, igrejas, escolas, até quartéis da Guarda Nacional estão recebendo essas pessoas, porque elas, se não fosse pelo amparo que o governo dá a eles de moradia, eles estariam ao relento na rua. E como vocês bem sabem, o inverno tende a ser brutal em algumas regiões aqui nos Estados Unidos, como Nova York, por exemplo, mesmo Denver, fica muito frio e não tem como você ficar na rua nessa época. Então, se não fosse por esse amparo do governo, essas pessoas estariam realmente com um problema sério. E falta de moradia, não teriam nem o que comer. Então a conclusão que eu chego é a seguinte: se você pensa em vir para os Estados Unidos, como eu falei, não existe nada de errado nisso. Realmente é a terra da oportunidade, mas se você vier nessas circunstâncias, ilegal, pular o muro, ou não tiver... Se você tiver que se sujeitar a competir, mais fácil eu falar assim, né? Se você tiver que se sujeitar a competir por uma vaga de trabalho no mercado saturado justamente por outros ilegais, a sua chance vai ser relativamente muito pequena. Então pode ser que você venha aqui e dê com os burros na água. Outra coisa, você vai ficar devendo uma pequena fortuna para traficantes de gente, esses coiotes aí. Eles não passam de criminosos, traficantes de pessoas, né? E agora eu sei que existe uma modinha no YouTube, que muita gente tem falado, que vem pelo México, mas não está mais pagando o coiote, vem por conta. Bom, em ambos os casos, nós deveríamos pensar em qual seria o pior ou o menos pior, né? Porque enfrentar as dificuldades ali no deserto, de se perder, muita gente morre de sede. Tá bom? Muita gente morre de sede, mas essas são coisas que você não vê aqui no YouTube, você teria que ler notícias para saber disso. E, enfim, um perigo desnecessário para você depois chegar aqui e, de repente, pela condição que você se colocou, né, gastou uma grana, poderia até ter conseguido um visto melhor para vir, correto, gastou uma dinheirama para vir através de um coiote, depois chega aqui e fica sem trabalho. Eu vejo que tem muitos canais novos no YouTube que estão mostrando aí o sucesso de terem vindo, né, pelo México, como eu falei, eventualmente sem o coiote. Entretanto, muitas dessas pessoas estão sim em condições de rua, em condições de rua. E se você vem nessa circunstância, o que pode acontecer com você é justamente os Estados Unidos não vai ser a terra da oportunidade que você sempre sonhou, tá bom? Então, fica aqui os meus 2 centavos, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, né, minha opinião. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário, como eu falei, a sua opinião é muito importante. Compartilhe nas suas redes sociais e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, fui!